Boa noite, amigos. Nós hoje vamos conversar com Maria Cláudia de Paula. E quem é Maria Cláudia de Paula? Ninguém sabe quem é Maria Cláudia de Paula. Agora, se eu disser que é Cacau de Paula, todo mundo conhece, é uma figura queridíssima no Recife, nova secretária de Turismo do Recife. Cacau, como foi sua carreira no turismo? Boa noite, João. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Então, João, eu sou sua colega, né? Sou jornalista de formação. E aí, assim que comecei minha vida profissional, eu comecei a atuar na assessoria de imprensa do Recife Convention Bureau. Lá, como eu tive uma vivência morando fora, tanto nos Estados Unidos como na França, eu acabei sendo puxada para a equipe de captação de eventos internacionais, onde eu comecei a conhecer um pouco do turismo, a participar das feiras, dos eventos, sempre com foco em trazer esses eventos para Recife. Então, foi assim que eu entrei no turismo, né? Lá a gente fazia tanto a parte de promoção da cidade, como a parte de captação de eventos. Do Recife Convention, eu fui convidada para ir para Impetu, para atuar na área de promoção internacional. Então, era uma época que a gente fazia muitas ações. Foi uma época que foi um pouco antes da Copa das Confederações de 2013, da Copa do Mundo de 2014. Então, eram diversas ações de promoção de Recife como cidade-sede. E daí também comecei a atuar no turismo nacional, né? No contato com as operadoras, né? No contato com as agências de viagem, sempre na parte de promoção de Recife, como uma cidade turística, né? Como a capital realmente do Nordeste, enfim. E daí também migrei para a Prefeitura do Recife, onde continuei nessa atuação, né? E também tive um trabalho na iniciativa privada, também levando grupos, né? Para viagens, enfim, para fora do Brasil. Então, isso vem sendo os últimos 10 anos da minha vida, essa atuação. Mas agora, com certeza, é o maior desafio que você tem na vida, né? Secretário de Turismo numa cidade como Recife, né? Isso, com certeza, né? Foi o maior desafio, né? Aquele desafio que você sente aquele friozinho na barriga, né? Aquele desafio bom, né? Que chega para você, porque, na verdade, eu que trabalho com isso, que milito, que conheço o trade, que sei do quanto existe toda uma cadeia turística, né? Enfim, que tem uma expectativa em relação a esse cargo. Então, no momento que o prefeito me convidou para essa função, me senti bastante empolgada com esse desafio, né? Porque realmente a gente tem aí um ano bastante desafiador, mas a gente precisa de muita vontade, né? E é uma coisa que eu estou com muita vontade, sabe, João, de dar certo. Tem uma história que o Recife é muito forte no turismo de negócios, mas você pretende investir muito no turismo de lazer? Eu acho que uma coisa que aconteceu agora na pandemia, que difere um pouco, isso eu até venho conversando muito com a BIH, com o Recife Convention, o turismo de lazer acabou que aumentou agora nesse período, a gente não pode falar ainda em uma pós-pandemia, mas nesse período que deu uma certa acalmada nos números, né? Vamos dizer assim, de outubro para dezembro, que foi um período que teve uma certa baixa nos números, que as pessoas começaram a querer voltar a viajar, a cidade já sentiu o turismo de lazer chegando. Essa é uma tendência que eu acho que tem uma certa continuidade esse ano, porque por enquanto que as fronteiras estão fechadas, né, que as pessoas vão viajar mais dentro do Brasil, a gente deve receber mais turistas de lazer. E realmente eu acho que é uma tendência assim para a nossa cidade, né, aqui, assim, nos próximos anos, a gente aumentar esse tipo de turismo. O Recife tem, evidentemente, muitas atrações para o turista, mas duas, para mim, são aquelas que causam maior impacto ao visitante, que é o Instituto Ricardo Brenan e o Ateliê de Francisco Brenan. Serão prioridade na sua administração. Concordo. Realmente são imperdíveis, né? Cada uma com suas peculiaridades, né? Eu acho que são grandes pérolas do nosso destino. Você vir a Recife e não conhecer esses dois espaços é a mesma coisa de não ter vindo, né? Realmente são, assim, acho que nós somos privilegiados como cidade,
de ter dois equipamentos como esses. Agora tem dois mais recentes, que é o Passo do Frevo e é o Cais do Sertão. São duas atrações fortíssimas, né? São duas atrações fortíssimas, né, que estão em lugares, assim, posições estratégicas ali no Marco Zero, muito fácil acesso, né? O Passo do Frevo e agora está operando com menor disponibilidade por conta da pandemia, né? O Cais do Sertão também, mas continuam. E eu acho que também uma parte que a gente vai ter que incentivar também é do recifense. Uma coisa que me deixa impressionada é que muito recifense ainda não conhece. Eu acho que a oficina, o instituto, não. A maioria conhece, assim, muita gente conhece. Mas quando a gente fala do Passo e do Cais, por incrível que pareça, tem muita gente da nossa população que ainda não conhece, ainda não foi visitar. Então, eu acho que vai ser também a gente voltar a fazer com que o cidadão passeie na cidade, né? Conheça a cidade, que eles saibam o que tem na nossa cidade. Ô Cacau, você é responsável agora por um dos projetos mais vitoriosos do Recife, que é a ciclofaixa de turismo. Isso. Vai investir nela? Vou investir nela. A gente vai dar uma repensada, né? A ideia é realmente requalificar e atualizar, né? Inclusive, estamos estudando aí a questão da rota, se está interessante, se a gente vai ampliar. Mas é com certeza um dos melhores projetos dos últimos anos, né? Que a população usa, a população gosta, né? A população já abraçou. Hoje em dia já faz parte do cotidiano da cidade no final de semana. E eu acho que a questão de você aproveitar o espaço público, né? Muda a relação do cidadão com a cidade, você ter essa vivência do espaço público. E a ciclofaixa, ela permite isso, né? Então, assim, eu pretendo também focar na questão dos equipamentos turísticos que estão no trajeto da ciclofaixa, para que os museus estejam abertos, assim, que a pessoa possa parar, possa ir visitar um museu, possa fazer um passeio de catamarã, para que que ele tenha atrativos nessa ciclofaixa para que aproveite o dia na cidade, de uma forma geral. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Cacau, que é a nova secretária de Turismo do Recife. Cacau, como é administrar o seu tempo? No trabalho, como esposa, como mãe? Como é a divisão do trabalho? Veja, João, eu estou tentando realmente criar uma rotina, né? Assim, de acordar bem cedo, né? Fazer logo um exercício, porque hoje em dia a gente tem que pensar primeiramente nisso, né? Na questão de estar saudável. E aí deixar os meninos no colégio, né? Eu até vou antecipar um pouco a ida do meu pequeno, ele está com 1 ano e meio. Vou antecipar já por conta da minha vida hoje, né? Que aí está bem mais lotada, mais complicada. E aí, enfim, o que eu estou tentando ultimamente é assim, quando eu chego em casa à noite, eles normalmente não dormem tão cedo, então eu tento, quando chegar em casa à noite, assim, parar pelo menos meia hora e ter tempo de qualidade com eles. Brincar, né? Sentar no quarto da minha filha, brincar com ela. Eu tenho Valentina com 4 anos e Luiz Felipe com 1 ano. Eles ainda são bem pequenos. Então, assim, estou me organizando para que isso realmente, que quando eu esteja com eles, eu esteja 100% com eles, né? Essa situação de não estar tão presente, eu vivi com meu pai, né? Porque grande parte da minha vida, enfim, ele passou em Brasília, por conta do mandato, e eu sempre dizia que eu não tinha quantidade de tempo com ele, que eu tinha qualidade de tempo. Então, isso é que eu penso muito em relação aos meus filhos, que quando eu esteja com eles, eu esteja 100% com eles, que eles sintam a minha presença. Por mais que hoje em dia a gente não possa desligar de celular, de redes sociais, enfim. Eu estou tentando criar esse momento para que quando eu esteja com eles, eu esteja focando neles, brincando com eles, para que eles sintam cada vez menos minha presença. Porque você já sentiu que o prefeito João Campos quer muito trabalho, né? É verdade. Ele está uma carga completa, né? É verdade. Não, com certeza, João tem uma vontade gigante de trabalhar, de dar certo.
de se mostrar disponível, né, à população, aos anseios da população. Então, eu acho que isso reflete em todas as áreas. Nós vamos ter que trabalhar muito, né, em todas as áreas para alcançar, alcançar os nossos objetivos, né? Então, assim, vai ser para mim um grande desafio nesses próximos anos, né? Mas eu acho que nós mulheres, nisso a gente sabe se organizar, né? E, enfim, vai ser sempre uma luta, mas eu também tenho uma parceria muito grande do meu marido, né? Ele também assim, divide a função da casa comigo, das crianças, né? Agora ele entende que eu estou com menos tempo, porque eu estou no começo, então eu ainda estou tomando pé de toda a situação, estou em fase de planejamento, de definição de equipe. Então, ele tem me dado também esse apoio para que eu possa realmente me dedicar a esse projeto agora. Ô, Cacau, a primeira tarefa que você ia ter, não vai ter, que é organizar o carnaval. Mas você está pensando em alguma opção para ocupar esse espaço do carnaval? Sim, a gente está já com algumas frentes de trabalho em relação a toda a cadeia que trabalha em torno do carnaval. É uma coisa que a gente deve estar definindo nos próximos dias, mas a gente pensa sim, porque mesmo não tendo o carnaval, a cidade vai estar decorada, vai estar comunicada. Essa questão, a gente não tem como, não consegue passar despercebido, apesar de que hoje a gente está, obviamente, atendendo a situação sanitária do país e a gente não pode fugir disso. Mas, enfim, estão sendo pensadas medidas para que a gente esteja perto da cadeia produtiva do carnaval. E o outro setor da sua secretaria, que é do lazer. Uhum. Você pensa no lazer na cidade toda? Não é só no centro, não? Não, assim, na verdade, a ideia é ter ações em pontos estratégicos, né, que a gente consiga atender diversas áreas, né? Mas, assim, o centro do Recife normalmente é um lugar que todo mundo se encontra, que encontra a Zona Norte, que encontra a Zona Sul, e que a gente tem uma facilidade de isolar a área e conseguir que as pessoas façam esportes, né? Que a gente tinha eventos no Recife Antigo, então eu acho que essa tendência continua. Mas a gente também pensa, sim, em ampliar o atendimento. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Cacau de Paula, que é a nova secretária de Turismo do Recife. Nós vamos continuar conversando com Cacau de Paula, que é a nova secretária de Turismo e Lazer do Recife. Você é chocólatra? Com o nome também, né? Tinha que ser chocólatra, né? Agora, você falou de atrações no Recife, eu acho importantíssimo o trabalho que a prefeitura está iniciando, que é recuperar ali aquele parque de Brenan, no Marco Zero, que realmente era uma vergonha a destruição dele, né? Isso, exatamente, né? Ali eu acho que é um dos pontos prioritários, né, que inclusive já deve ser anunciado os próximos passos nos próximos dias, né? Isso está no radar de João, né? É realmente uma prioridade do governo. Já tem 2 emendas parlamentares voltadas para isso, para essa recuperação. E o que também vai ser feito naquela área é um método chamado hackathon. Não sei se você já ouviu falar, João. Que é um método onde você coloca especialistas para pensar numa solução que seja ideal ali para aquela região. Isso também está sendo feito em parceria com o Instituto Brenan, né, que também vai dar todo esse apoio, né, tanto na questão da revitalização como na questão de o que seria ideal ali para aquela área. Eu acho que o projeto ideal seria realmente a gente pensar naquela área como um todo, como um novo ponto do turismo, né? Com restaurantes, com cafés, enfim. Eu acredito que o modelo deve ser alguma coisa nesse sentido, para que a gente tenha sempre policiamento, para que a gente tenha sempre um monitoramento ali daquela área. Ô, Cacau, e esse trabalho que você já fez no Convention Bureau,
que é de atrair turistas de outras cidades. No momento não dá para fazer internacional, até porque nenhum turista internacional pode entrar no Brasil e vice-versa. Mas você tem projetos para aumentar o fluxo de turismo de São Paulo, de Minas, de Brasília, de Goiás para o Recife? Então, João, o que a gente vem percebendo nos últimos meses é que o turista, a maior parte do turista, ele tem se deslocado de carro, até por conta das dificuldades com a malha aérea, dos voos cancelados, enfim. Então, hoje, o turismo ele tem focado em um raio de 400 quilômetros, mais ou menos, o que nos deixa aqui Maceió, João Pessoa, né, como um grande foco nesse momento, o interior do estado também. Então, a gente tem recebido muitos vizinhos, né? A gente pensa assim, né? Inclusive, eu devo estar indo nos próximos dias também a São Paulo para ter uma conversa com os operadores. Então, a gente pensa assim nos mercados do Sul, do Sudeste, mas hoje, em termos de um retorno mais eficiente, e aí eu vou te dizer que eu acredito que vai ser a nossa primeira frente de atuação em promoção, seria mais a nível Nordeste mesmo, até pela facilidade de chegar aqui, das cidades vizinhas, né? E por esse momento que a gente está vivendo. Olha, se criou uma ideia de que Recife, Porto e Galinhas são inimigos, mas você pretende fazer um trabalho de parceria, Recife e Porto e Galinhas, com né? Com certeza, até porque eu acho que o trade de Porto e Galinhas é um case no turismo nacional. Né? O quanto de ações que foram capitaneadas por eles. São unidos, né? Eles são muito unidos, eles são muito eficientes nas ações, eles são muito eficientes nas captações. Então, eu acho que não tem como não trabalhar com eles, até porque são amigos que eu fiz nesses 10 anos de turismo. Muitos estão lá, muitos hoteleiros estão lá. Eles contam a história do turismo do nosso estado, né? Porto de Galinhas surgiu mais ou menos quando eu nasci, 33 anos atrás, foi construído o primeiro hotel lá. Então, isso é a história do estado, e aí os hoteleiros ainda estão lá, estão trabalhando, construíram um grande destino turístico. Então, assim, eu acho que o que a gente puder trabalhar juntos, né, os dois podem ganhar muito com isso. Né? E também há uma parceria com a Secretaria de Turismo do Estado e a Impetu, onde você já atuou, né? Isso, exatamente. Eu acho que o trabalho quando é junto, né, ganha uma força muito grande. E o nosso objetivo é o mesmo, né, João? O objetivo é fomentar a nossa cidade, fomentar o nosso estado. Recife estando bem, o estado está bem, né? Nós somos a capital do estado, então, assim, eu acho que não tem por que a gente estar cada um tentando um protagonismo, se a gente pode trabalhar em parceria e alcançar resultados maiores, mais interessantes. Olha, você tem uma vantagem que tem um excelente professor em casa. André de Paula lhe dá umas dicas? Veja, ele me dá, sim, claro. Eu acho que minha base é muito dele, de conversar, de dialogar, né? Eu acho que isso eu puxei muito a ele, porque é o que eu vi em casa, né? É o exemplo. Eu vi ele fazendo política, conversando com as pessoas, sabendo o que está errado, tentando fazer o certo. Então, essa é a realidade que eu tenho, né? A realidade que sempre foi a minha vida. Mas, em relação ao turismo, ele sempre me deixou muito à vontade, porque não foi por conta dele, nem por ele que eu entrei nessa área, né? Então, ele sempre me deixou muito à vontade. Quando eu falo de turismo, ele escuta, né? Ele opina, mas ele diz que eu que tenho a propriedade para falar. Então, ele me respeita muito nessa área. Aí você não tem nenhuma vocação política, ou tem? Veja. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Hoje eu estou num cargo político, né? Não adianta, por mais que hoje eu tenha um perfil técnico, porque eu estou há 10 anos trabalhando com isso, é a área que eu atuo. Eu fiz uma eu fiz um MBA em gestão de marketing e vendas para complementar essa minha formação no turismo, mas acaba que hoje a secretaria é um cargo também político. E eu vou dizer que eu gosto. Eu realmente sempre me vi atuando no turismo. Nunca me vi disputando um cargo público, não. Mas eu acho que quem sabe, né? Quem sabe, né? Hoje eu acho que as mulheres vem crescendo muito, a força das mulheres na política, né?
Então, e na prefeitura, homem não manda nada. Na prefeitura, só é o prefeito cheio de mulheres. Homem você conta a dedo, assim. Mas queremos agradecer, Cacau, e vocês viram que realmente o turismo do Recife está em excelentes mãos. Só que eu não posso aceitar, ela está mentindo aqui que tem 33 anos. É mentira, não tem, com essa cara de menino, não tem 33 anos. Mas nós queremos desejar a ela muito sucesso e ela com certeza terá, como em todos os carros que já ocupou. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.